Você gostaria de vencer a timidez, se tornar uma pessoa muito mais comunicativa, extrovertida e ter mais sucesso na sedução e em todos os relacionamentos sociais? Olá, meu nome é Alexander Vogler, eu sou psicólogo e coach. Nesse vídeo eu explico passo a passo o que eu utilizei para vencer definitivamente a timidez e conseguir mais sucesso e dicas específicas, não só para você aplicar na área amorosa e na sedução, mas também na área profissional e até mesmo o impacto da timidez nos relacionamentos virtuais, como redes sociais ou WhatsApp. Roda aí! A questão do... Hoje a gente vive num mundo que privilegia muito a pessoa extrovertida, né? Onde é importante aparecer, ter iniciativa. E geralmente quem é introvertido, tímido, não costuma ser muito valorizado, não. Será? Você acha que está certo? O que você acha? Porque Alexander Vogler, que é psicólogo, coaching social, escritor, como é que você vê essa questão da timidez hoje? Então, a timidez ela se torna extremamente limitante quando a pessoa ela deixa de aproveitar as oportunidades sociais que ela tem e não cria as oportunidades que ela pode criar para si mesma, se impedindo de crescer tanto profissionalmente quanto afetivamente e acaba afetando todas as áreas da vida, inclusive até mesmo a saúde. Então é importantíssimo. Agora, com você foi assim? Comigo foi assim. Você era muito tímido, extremamente Alexandre? tímido. Na escola eu esperava as pessoas me convidarem assim para participar dos grupos. E assim, o que acontece? Aquela pessoa que espera, acaba ficando só. Então eu ficava lá quietinho, esperando alguém me convidar para o grupo. E o povo não te convidava, e o pessoal não convidava. Eu ficava lá, que absurdo, hein? a professora que me encaixava em um grupo, em outro grupo, porque aquele que fica esperando as coisas acontecerem, ele acaba sobrando. Infelizmente, é um pouco assim. Precisa de uma pessoa para dar uma força? Sempre, quer dizer, a pessoa... Porque você fala que a timidez tem cura, né? Isso. Precisa de uma força, de alguém? Como é que é? Então, a timidez ela não existe como um traço permanente de personalidade. A pessoa ela pode alterar esse estado de ser tímido. Assim, às vezes a pessoa coloca, eu sou tímido. Então, isso, ela meio que coloca um rótulo. Ela não é tímida, ela está tímida. Então, quando ela começa a exercitar as habilidades sociais, por exemplo, aproveitar aquelas conversas do dia a dia, de cumprimentar o vizinho, de dizer um oi na padaria, tudo isso vai... Porque às vezes isso é difícil para as pessoas, né? É difícil. Mas aí tem que forçar. Começando, não é? Isso. É saindo da zona de conforto, aproveitando as oportunidades sociais. É como se fosse um músculo. Sabe quando a gente vai na academia e está um tempo assim sem fazer atividade física, a gente vai e força um pouco e dói? Com a timidez é a mesma coisa. Se a pessoa está constantemente interagindo com outras pessoas, sendo extrovertida, ela se torna mais comunicativa. Se ela evita essas oportunidades sociais de dizer um oi, de cumprimentar as pessoas, ela vai se tornando cada vez mais introvertida e deixa de malhar esse músculo social. Então a primeira dica é essa, assim, aproveitar as oportunidades sociais que estão aí à nossa volta no dia a dia para desenvolver a comunicação social, porque é essencial, tanto para o relacionamento afetivo a dois, quanto para uma ascensão profissional, para crescer nas demais áreas da vida também. Como que a gente faz para dar esse empurrão? Igual o programa de auditórios. Isso. de calor, o pessoal vai zoom. Como é que faz isso? Então, essas reações biológicas, por exemplo, tremor, boca seca, frio na barriga, branco, a dificuldade de organizar as ideias, tudo isso acontece pelo excesso de energia nervosa, que através de algumas substâncias que caem na nossa corrente sanguínea, uma delas é a adrenalina. Ela se acumula e a pessoa fica tensa. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é se movimentar, porque quando ela vai ficando tensa, vai fechando a linguagem corporal, vai braços cruzados, olhando para baixo, ela vai ficando cada vez mais tensa. Então ela tem que abrir essa linguagem corporal e começar a se movimentar, conversar com pessoas, porque aí ela vai diminuindo esse excesso. E diminuir um pouquinho a autocrítica, né? Porque isso é uma característica do tímido, essa questão da autocrítica. Muito. O primeiro começa com a comunicação interna. Assim, aquela voz inconsciente que, na verdade, a pessoa dizendo para ela mesma, eu não sou capaz, eu não consigo, as pessoas não vão gostar do que eu vou dizer. Então, é passar a entender como funciona esse diálogo interno e a intervir nesse diálogo interno, por exemplo, dizendo palavras mais positivas para si mesmo. E entender que esse diálogo ele está sob o nosso controle. A partir do momento que você pega esse diálogo interno e começa a dizer coisas positivas, dá um freio nele. Começa a falar, eu sou capaz. Que nada, dá uma banana para essa voz, né? Isso. Até umas piadas, brincar assim é interessante. Faz uma pequena brincadeira consigo mesmo. Não, eu sou capaz, eu posso, eu vou fazer acontecer. Porque quando a pessoa começa a intervir nesse diálogo interno, ela começa a se dar uma dose de motivação interior. Então, o primeiro ponto é esse, é conversar e silenciar esse diálogo interno negativo. Ela pode também aproveitar, assim, tem um exercício que eu chamo exercício do oi, que a pessoa tirar um dia assim e falar, peraí,
Dizem que não dói, eu vou ver se não dói mesmo. E sai cumprimentando todo mundo. Sai pela rua, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Algumas pessoas vão achar estranho, outras vão cumprimentar. Azar, né? E ela vai internalizar, ela vai pensar assim, peraí, não doeu. Foi bom. E ela vai passar a entender. Mesmo que o outro não tenha respondido, porque isso é muito comum. Aqui em Belo Horizonte, eu não sei em São Paulo, mas acho que deve ser a mesma coisa. Você anda, tá fazendo caminhada, bom dia. A pessoa não responde. Não. Muitas mas vezes, azar, né? Azar é dela. É porque com isso a pessoa ela vai... Porque o maior medo é da rejeição e da dor social de chegar e se expor durante uma situação social e pensar, caramba, isso dói. Quando a pessoa se expõe em algumas situações e vê que não dói, que ela consegue lidar com aquilo, isso representa um crescimento desse músculo social que eu falei antes, que aquela pessoa se torna mais condicionada, mais capaz. Ela passa a retomar o controle sobre si mesma. E acaba limitando muito por isso, porque assim, eu perdi grandes oportunidades de trabalho, oportunidades profissionais, devido a essa limitação. E quando eu comecei a entender o processo da dinâmica social, de por que acontece, por que a gente sente essas coisas e como está em nossas mãos, em nosso controle, a gente procurar reverter esse quadro, aí eu fui buscar digamos assim, umas atividades assim, sociais, de conversar com várias pessoas, dizer oi, cumprimentar as pessoas aleatoriamente, por exemplo, numa lanchonete, quando você vai pagar o atendente, você pode iniciar uma conversa, falar sobre algo ali. Tudo isso vai desenvolvendo esse músculo. Mas coisas que parecem aparentemente bobinhas e não são, né? Não são. E a introversão, assim, o tímido, ele deve buscar assim, uma ajuda profissional quando ele perceber que está assim, afetando a qualidade de vida dele, tanto a qualidade social e familiar, afetiva, quanto a qualidade profissional. Quando ele percebe que ele está se limitando socialmente, deixando de ter mais sucesso devido à limitação de habilidades sociais. Aí tem que procurar um profissional, né? Sim. Uma ajuda. Mas isso, como é que surge essa fobia social? Ela vai degrau em degrau, quer dizer, a pessoa é tímida, corre o risco de se tornar um fóbico social, digamos assim? Sim. Na nossa primeira infância, principalmente, quando tem muita censura dos pais, dos colegas, o pessoal começa, você vai conversar e as pessoas começam a censurar, a gente vai aprendendo que falar em público não é legal. Assim, quando a criança está ali brincando e vai conversar com um coleguinha, o pai repreende, a mãe repreende, ela vai trazendo esse traço de personalidade, vai solidificando isso como algo que faz parte da personalidade dela. Então, para boa parte do condicionamento social negativo que vem dessa parte da primeira infância, de o pai às vezes evitar que a criança tenha relacionamentos sociais, ou então outros casos que acontecem muito, principalmente nas grandes cidades, das pessoas da vida adulta, elas procuram muito se dedicar a uma profissão e acabam negligenciando a parte social. As pessoas se dedicam muito à carreira, trabalham o dia inteiro, estudam à noite e não tem uma parte assim para conversar com os amigos, conversar com os familiares. Ela fica muito... pega esse músculo social e deixa ele sem se desenvolver. E isso atrapalha porque assim, ela não tem uma habilidade social boa para tanto ascender profissionalmente quanto afetivamente. A gente tinha postado a enquete na nossa fanpage, né? Se a timidez já atrapalhou a sua vida, né? 80% das pessoas responderam que já atrapalhou sim, mas nos relacionamentos amorosos. Olha lá, 20%. No trabalho, na família, ninguém respondeu não. 80% relacionamentos amorosos. E aí? Essa timidez, essa ansiedade social, ela atrapalha principalmente relacionamentos afetivos. E aí, quando comecei a fazer workshops voltados à área de relacionamentos, tal qual aquele filme Hit, Conselheiro Amoroso, eu vi que a maior dificuldade era essa, a ansiedade social. E aí, nessas dinâmicas, assim, um dos tabus que as pessoas têm, assim, o que vão pensar se eu ir lá e dizer um oi? O que as pessoas vão pensar sobre mim? Na verdade, a conversa, ela é conduzida a partir do momento das emoções que a pessoa transmite para outra. Assim, se alguém vai iniciar uma conversa e chega ali, assim, sem um sorriso, de cara fechada, olhando para o chão, como se estivesse escondendo algo, se tivesse um comportamento meio estranho, a outra pessoa ela tem esse contágio emocional e fica gradativamente na defensiva. E a partir do momento que a pessoa entende que, quando ela passar a sorrir, a agir de uma maneira mais espontânea, mais natural, ela passa a contagiar outra pessoa emocionalmente, ela passa a se desarmar um pouco dessa armadura social. E o grande problema, assim, que as pessoas pensam que elas colocam como rótulo, eu sou assim e eu vou morrer assim. E isso não é verdade. Eu nasci assim. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci Nada assim. disso, né? Não é isso. As habilidades sociais, elas podem ser desenvolvidas tal qual as habilidades, por exemplo, para se dirigir um carro, para dançar, natação. É uma habilidade. Se a pessoa exercita, gradativamente ela vai desenvolvendo essa habilidade
e vai se tornando mais sociável, mais extrovertida e tem bons relacionamentos sociais e afetivos também. A parte de relacionamentos afetivos, assim, muitas pessoas têm um relacionamento que ela está dentro da relação insatisfeita porque ela não teve aquela confiança de escolha, assim, de, eu vou estar com essa pessoa porque é o meu melhor par. E sim porque, essa é a opção que eu tenho. Então, muitos relacionamentos fracassam principalmente por isso, porque a pessoa, ela meio que ela não escolhe alguém que é o melhor par, que formaria uma boa parceria com ela, que teria um bom relacionamento. E sim, devido à timidez, ela fica igual eu ali na escola, esperando ser escolhido. E quando a pessoa ela é encaixada em um grupo assim, sem que seja de acordo com as afinidades, interesses dela, muitas vezes acontece esse problema assim, de muitas frustrações e problemas. Essas coisas que são coletivas, que tem mais gente, é melhor, não é? Sim. Quer dizer, Teatro, é uma estratégia bacana. Sim. Assim, qualquer atividade que a pessoa tem que interagir com outras pessoas já começa a desenvolver esse lado mais sociável. Por exemplo, teatro, dança. Até quando a pessoa, peraí, ao invés de eu ficar estudando em casa, fazendo um cursinho de inglês aqui pela internet, ou então fazendo um cursinho para passar em um concurso público pela internet, ou lendo livros, ela participa de uma turma com outras pessoas, ela começa a interagir, ela vai gradativamente se desenvolvendo. Então, é procurar interagir e estar em situações onde converse com outras pessoas. Agora, o teatro, ele dá, por exemplo, um desenvolvimento corporal muito positivo. Foi até de um internauta aqui que disse isso, né? Isso. Ele foi para o teatro e melhorou muito para ele. Até a questão da voz mesmo, tem algumas pessoas que têm uma sensação de nervosismo tão grande que elas ficam gaguejando em situações, por exemplo, entrevista de emprego, às vezes vai pedir uma informação, elas começam a gaguejar, tamanha ansiedade que ela está sentindo naquele momento. Então, é entender que isso faz parte do nosso comportamento, da nossa biologia. Essa sensação, esse nervosismo que vem, ele pode ser controlado quando a pessoa ela passa a entender que ela tem que diminuir um pouco os níveis de estresse, os níveis hormonais dela, gastando essa energia nervosa para não causar aquelas reações de estresse, assim, tremor, boca seca, branco, frio na barriga. Só quem tem é que sabe, né? Sim. Agora, hoje, a gente vê que os meninos e as meninas estão muito ali, eles e o computador. E aí, isso favorece uma possível timidez ou não? Porque às vezes a pessoa ali, ela na internet, na rede social, você se abre, né? Escreve, mas se tiver assim tete a tete, né, pertinho, a coisa já é outra, né? Isso. Muitas pessoas, elas estão ficando muito focadas assim, em ficar ali com o computador e se relacionar com outras pessoas através da tela de um computador. E o que tem acontecido? Várias pessoas têm procurado o meu trabalho por isso, porque elas, quando saem dessa interação virtual e vai para uma interação presencial, elas conseguem no máximo um encontro de uma noite só, quando é que elas conseguem pelo menos ser aceitas. Assim, tem pessoas que chegam ao extremo de marcar um encontro com a pessoa através de uma rede social, através de um aplicativo de celular, e chega lá, no caminho ela olha e fica com vergonha e volta para casa. Então, assim, é entender que desenvolver as habilidades sociais, ela necessariamente tem que interagir com outras pessoas. Ela tem que desenvolver isso. É igual aprender a nadar sem entrar na piscina. Não tem como. Um dos fatores principais que atrapalham é esse rótulo de eu sou tímido. Assim, é mudar o eu sou por eu estou tímido. Eu estou tímida. E como vai fazer para reverter isso? Ela, por exemplo, pode pegar, e assim, todo mundo que está acompanhando a gente agora, pode pegar situações, por exemplo, quando está conversando com um grupo de amigos, quando está conversando com algum grupo de familiares, que ela se sente mais extrovertida, se sente mais à vontade. Essas situações é onde estão as chaves para você entender que você não é tímido, você está tímido, você está tímida. Como você age nessas situações? Né? Isso. Ela pega o comportamento que ela tem nessas situações e usa como modelo comportamental para ela agir em outras situações também. Exemplo prático. Quando ela está com um grupo de amigos, o que ela faz? Se ela está mais extrovertida, ela vai conversando, vai interagindo com as pessoas. Ela pode pegar esse tipo de comportamento e levar para outras situações. Porque não existe aquela pessoa que ela é tímida 100% do tempo, que não é um caso que precisa de um acompanhamento, de um trabalho terapêutico. Então, as pessoas que elas fazem essa autoanálise, assim, de que quando está no grupo de amigos, elas se sentem mais à vontade, ela pegar esse comportamento que ela tem e tentar multiplicar ele em outras situações. Por exemplo, reunião de trabalho. Tem gente que é tão tímido, que tem boas ideias, mas não tem coragem de falar. Morre de medo, de falar assim, o que eles vão achar do que eu estou falando? Isso é comum, muito mais comum do que a gente imagina, né? E aí, como é que lida com uma situação dessa?
As pessoas que perdem essas oportunidades, elas perdem oportunidades de ascensão profissional, elas acabam se relegando a ficar na estagnação profissional ali por anos e anos, muitas vezes até perde o emprego devido a não se expor socialmente. Então ela tem que entender que não dói, assim, apesar daquela sensação de sentir antecipadamente aquela ansiedade de que, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar, ela tem que se gradativamente, não é ela partir do zero e ir a 150. Tipo, mudei, não é assim, não é aos assim, poucos, é aos poucos. A princípio ela pode levantar a mão e dar uma sugestão, falar, eu pensei, eu tive uma ideia, e até para facilitar um pouco nesses momentos iniciais, ela está até escrito, eu tive uma ideia, deixa eu ler aqui. E ler a ideia para ela gradativamente se acostumar a se expor socialmente. Para desenvolver as habilidades sociais, é necessário exposição social. Então, essa exposição social não é necessariamente... Começa pouquinho, né? Aos assim, poucos, degrau assim. por degrau. A pessoa vai gradativamente. Começa dando uma palavra, pelo menos, né? Agora, a Josiane Souza falou, olha, timidez é um inferno na minha vida, meu coração chega a doer de vergonha, passei humilhação no último emprego, porque não consegui fazer uma apresentação para a diretoria, isso me marcou profundamente, para mim é muito difícil o entrosamento, é um martírio, acho que está até atrapalhando a minha carreira. Pois é, Josi, aí ela tem que procurar uma ajuda, né? Ela tem que procurar uma ajuda. Quando a pessoa percebe que está tendo um déficit assim, na área profissional, na área afetiva, que ela tem uma noção que está atrapalhando a um ponto de que ela perde o sono, que ela não está conseguindo obter os resultados que ela poderia obter, ela tem que já tomar consciência e buscar uma ajuda profissional. Porque aí fica difícil, porque assim, tem essas dicas todas, mas quando a coisa é um pouquinho mais severa, você tem que procurar um grupo, sei lá, de ajuda. Não tem dinheiro. Vai para o grupo da igreja, tem padres, pastores, são fantásticos. Acho que tudo funciona. A pessoa tem que procurar ajuda com outra pessoa, outras pessoas, né? Acho que é por aí. Tem mais alguma dica, assim, legal que o coaching faz? Então, aproveitar essas oportunidades que você tem, e se você não tiver, que algumas pessoas podem falar, mas eu não saio de casa, cria essas oportunidades para você. Por exemplo, prestar serviço voluntário, ajudar outras pessoas. E com isso você legal. Vai entrar nesse estado de sociabilizar, de conhecer novas pessoas, vai ajudar socialmente também. E, além disso, você vai desenvolver essas habilidades sociais. Então, assim, não tem desculpa, é sair da zona de conforto e ir à luta, porque, assim, é uma habilidade que você tem que escolher, desenvolver e assim vai conseguir os resultados. Como qualquer outra habilidade, que a gente precisa hoje. Acho que é isso. Mais alguma coisa importante que você queira falar que você não falou? Sim, eu vou estar aqui em Belo Horizonte fazendo um workshop. Aí quem quiser participar do workshop é só entrar no site alexandervoger.com. alexandervoger.com. Entra lá, gente, que eu acho que é legal. Tem que procurar ajuda, não pode ficar sozinho.